Bom, galera, hoje eu tô aqui no Papo de Mob com a arquiteta Daniela de Castilhos. Daniela de Castilhos, né? Que está aí no mercado de Caxias, atuou aí já para grandes construtoras, né? E viu esse mercado mudar e viu também o cliente, principalmente não só o mercado no sentido de construção, mas a necessidade do cliente mudar, né? E olha só, nós estamos também com um convidado na nossa entrevista especial hoje, tá? Olha, como é que é o nome? Scooby. O Scooby. E a gente vai falar justamente sobre isso. A gente está num ambiente diferente hoje, sobre a importância dos ambientes nas negociações imobiliárias e na vida dos nossos clientes. Então eu queria que tu se apresentasse para a galera, falasse um pouco do teu trabalho, né? Para a gente aí falando sobre o tema. Então tá bom, então eu sou arquiteta, já atuo em Caxias do Sul já há mais de 17 anos. E nesse período trabalhei muito com arquitetura residencial, tanto quanto edificações, né, e projetos de casas, residências. E vejo que depois da pandemia teve um momento de uma reflexão, né, como a gente ficou um bom tempo dentro de nossas casas, a gente acaba tendo uma nova vivência dentro da casa e esperando que ela seja melhor, né? Então a gente busca um bem-estar, busca algo que faça sentido para a gente, né? Até porque antes da pandemia, o que é uma das mudanças que eu percebi, muitos profissionais mudaram pós-pandemia porque também, às vezes, estavam levando a vida de uma forma, levando a sua profissão de uma forma automática, né? Eu falo de mim também, eu adoro o que eu faço, mas eu busquei mudanças pós-pandemia, porque a gente começa a levar de uma forma automática e chega um momento que aquilo não faz mais sentido. A casa, junto com isso, veio nessa decisão, né? E que a casa da gente era um lugar que a gente ia só para dormir. Praticamente isso. A pandemia obrigou a gente a ficar em casa. Então, muitas coisas, reformas vieram no meio da pandemia, né? Surgiu um outro mercado, né? E as pessoas começaram a olhar mais atentas para esse detalhe do imóvel, de como elas se sentem na casa. E isso em todas as classes sociais, tá? Eu trabalhei muito no mercado popular e eu vejo isso hoje também no mercado popular, essa questão do ambiente, de como a pessoa se sente no ambiente, tanto que isso não é de agora, para a gente mostrar um imóvel, às vezes a gente fala com o proprietário para ele passar um café no momento, porque o aroma faz toda a diferença na hora da visita do cliente, de como ele se sente no ambiente. Exatamente. Né? E então eu vi isso já vinha acontecendo, mas isso ficou muito mais. Outra questão que mudou também é as pessoas receberem pessoas na casa delas também, né? A questão do distanciamento, tudo mudou. Tudo mudou. Essa coisa que não era tão olhada para esse conforto começou a ser mais olhado. E também com essa mudança que eu acabei esquecendo de comentar ali, com essa mudança, com a pandemia, eu acabei especializando, né, fazendo uma pós em neuroarquitetura. Neuroarquitetura. Que é a neurociência aplicada à arquitetura. O que seria isso? Nas últimas décadas, a neurociência ganhou destaque por causa das tecnologias, pelos avanços das tecnologias, se conseguiu entender melhor como o cérebro funciona. Com isso, surgiu a onda neuro, né? Não sei se tu já ouviu falar. Sim, neurociência, neuromarketing. Então, tem várias derivações da neurociência, onde estuda o comportamento do cérebro, como é que o cérebro age conforme o marketing, conforme a arquitetura. Com isso, a gente consegue ter provas científicas que o ambiente ele tem total interferência em nosso comportamento. Então, primeiramente surgiu para que os ambientes fossem mais produtivos, em ambientes corporativos, que as pessoas conseguissem trabalhar mais, com mais eficiência. Então fizeram vários estudos e depois foi para a região de edifícios hospitalares, para que eles fossem uma ferramenta de bem-estar, para que as pessoas conseguissem se recuperar das doenças. Sim. Então, com isso, a gente foi avançando os estudos e chegou até a ser aplicado em residências,
em cidades. Então, tudo isso para que o ambiente ele consiga ser uma ferramenta. Ele nunca é neutro, né? O ambiente não é neutro, não adianta mais nós ter essa ilusão. Ele não é neutro, o ambiente não é neutro. Então, dependendo de como vai estar o ambiente, tu vai se comportar diferentemente. Na vida. Em tudo. Em tudo. Olha que importância, independente de como, dependendo de como está o seu quarto, de como está a sua casa, exatamente, é a forma que você vai se comportar, vai produzir no seu trabalho, vai produzir, não tem, tirou aquela ideia de que eu sou uma pessoa em casa, eu sou uma pessoa no trabalho, na verdade o que eu sou em casa como está a minha casa, vai influenciar muito em como vai estar meu trabalho. Sim, sim. Ao auxílio de um arquiteto que entende isso hoje, ajuda muito na própria produtividade do cliente, né? Que tá, por exemplo, o cliente final que está contratando o teu serviço. E aí que tu falou nessa influência nos ambientes, na vida e no bem-estar das pessoas. Sim, é que muitas vezes a pessoa, a maioria das vezes, a gente como é um ser totalmente emocional, tá? A gente, o racional, ele tá ali só para validar o que o emocional decidiu. Quando a gente vai comprar alguma coisa, se a gente vê aquele vestido, por mais que ele é caro, mas eu tenho aquela festa para ir, vale a pena, vou me dar aquele vestido. Então o racional ele só valida o que o emocional fez. Então a gente precisa entender isso. Às vezes a gente olha um ambiente, muitos clientes chegam até mim e vejam um ambiente na revista, é o emocional, mas aí a gente acaba conversando e verificando se realmente aquele ambiente faz sentido para ele. Olha. Ela vê naquele sofá branco, faz sentido? Você tem cachorro? Você tem criança? Você vai ter um ambiente que não pode nem sentar? Que estresse que vai te dar isso? Então a gente tem que verificar tudo isso. Essa influência do dia a dia, olha só, não basta o ambiente ser bonito. Não basta ser bonito. Não basta mais. Tem que fazer sentido para você. Tem que contar a tua história. O momento seu naquela vida, no seu momento de naquela vida, né? No seu momento de vida. E a neurociência, então, mostra isso hoje aplicado na arquitetura, neuroarquitetura. Na neuroarquitetura. São feitos vários estudos, tá? Onde que eles colocam os aparelhos para entender quais ondas do cérebro são afetadas conforme o ambiente. Então, tem vários estudos. Eu acredito que com o futuro, o ideal é que cada escritório que trabalhe com neuroarquitetura tenha seu próprio aparelho, esteja uma equipe multidisciplinar, né? Porque, na verdade, a gente não é neurocientista, então a gente precisa, é uma equipe multidisciplinar. Hoje a gente trabalha com evidências científicas, então são estudos, são artigos científicos que são feitos, né, em laboratórios validados, e a gente acaba aplicando, direcionando para cada cliente. Então é o começo, sabe? Assim, o nome neuroarquitetura é o início, mas na verdade a gente sempre soube, vários estudiosos já sabiam que o ambiente fazia diferença. Então começou com os psicólogos ambientais, que eles sabiam, eles queriam entender por que tal ambiente gerava tal comportamento das pessoas. Então, tem muito isso. Vários cases de marketing existe isso. Que nem se tu decide num restaurante, estaciona, tem 2 restaurantes, um do lado da rua vazio e o outro do outro lado da rua cheio. Qual que vai parecer que é maior, que tá melhor? O cheio. O cheio. Pode ser os dois, porque então tem todos os está sendo validado por outras pessoas, né? Então tem todo esse comportamento que é estudado. Então, assim, dentro da neuroarquitetura são várias estratégias, né? Então, uma delas é a natureza, a gente vem da natureza, o homem veio da natureza, então o contato mais próximo que ele tiver da natureza, como é que seria isso? Não é só uma vegetação dentro de casa, são vistas, uma boa iluminação, ventilação, vista para uma paisagem. Não adianta ter uma janela que dá para um outro prédio, não é o ideal. Não é o ideal. E isso você me deu uma dica lá na imobiliária, que inclusive eu vou aderir, tá? Eu tenho uma sala lá hoje que não tem janela.
E eu já pedi que a sua visita lá mudou a minha recepção. Eu mandei vender, eu tinha uma estante que não tinha nada a ver com aquela recepção. Olha, vai ter que ir lá visitar, então vou ter que ir lá verificar. E logo nós vamos colocar uma moldura no quadro da imobiliária, que é um quadro da Casa Rosa. A gente vai botar uma moldura porque a gente sentiu que iria deixar com a sua visita. Ela fez isso. E nós tínhamos uma sala sem janela. Temos lá, atualmente, onde a gente está, uma sala sem janela. E você nos deu essa dica de o que eu disse, pô, eu tenho essa sala, ela não tem janela, o que eu faço com ela? Aí você me disse, bota um quadro que tenha uma vista para algum lugar. Isso, que já muda totalmente. Já muda totalmente. Porque, daí muita gente às vezes me diz assim, ai, mas eu vou colocar um quadro, ou vou colocar uma vegetação que não é natural. Vai ter o mesmo efeito? Não, nunca vai ter o mesmo efeito de uma vista, nunca vai ter o mesmo efeito de uma planta natural. Mas o cérebro, ele não interpreta, ele não consegue interpretar que não é natural, entende? Tu consegue visualizar que não é, mas tu tem outras sensações que o teu cérebro recebe, que ele vai ter aquela sensação das cores da natureza, que tem a ver com a tua origem, entende? Então tu vai se sentir mais bem do que um ambiente totalmente sem nada da natureza. Então, existem imóveis que a gente tem aplicando isso para o nosso dia a dia, né? Existem imóveis que a gente tem que tem uma vista, onde hoje eu estou num imóvel que tem uma insolação maravilhosa, tem uma vista boa, mas às vezes a gente pega imóvel que não é tão privilegiado assim e a gente tem que vender. Hoje nós estamos, né? Então, às vezes, esses detalhes, instruir o proprietário a comprar um quadro com uma vista, botar uma flor, umas plantas, a gente pode fazer essa instrução, né? Ela tem fundamento agora. Tem fundamento. O mais interessante, assim, para não também, para o corretor... Não parecer invasivo na casa de alguém, né? Ou não, né, cada um... O que ele tem que... O que eu penso, assim? Que ele tem que conseguir enxergar os pontos fortes daquele imóvel. E evidenciar isso. Sim. Entende? Evidenciar esses pontos. Ele não tem a vista legal, mas se ela está bem localizado, entende? Isso que eu imagino também, porque a pessoa que vai procurar aquele imóvel tem alguns requisitos, né? Que ela valoriza mais. Que ela valoriza mais. Mas se tiver um ambiente que tem uma vista, fale daquela vista, daquele ambiente. Olha essa vista. Olha, imagine você vendo o pôr do sol, entende? Daí era uma questão do corretor também entender isso, que fazer com que a pessoa que está comprando o apartamento imagine ele ali vendo aquele pôr do sol, vendo aquele nascer do sol, entende? Ambiente bagunçado, ele traz que malefício para as pessoas? A bagunça que está no ambiente, ela acaba envolvendo a bagunça mental, daí tu fica confusa, ansiosa, faz toda a diferença. Então, hoje... Claro, não vai sair chegando numa casa bagunçada dizendo que a pessoa tem problema mental, né? Sim, mas é uma evidência. No entanto que tem estudos que pessoas com tendência à depressão e depressivas, elas não têm vontade de arrumar casa. Então elas se acostumam com a bagunça e vão ficando, e quando vai bagunçando mais... Uma vida gera, tá? Não que uma casa, nem sempre uma casa está organizada, 100%. Uma vida vai gerar movimentação, e movimentação vai gerar coisas fora de lugar, naquele momento. Mas elas voltam para o lugar, se arruma, né? Daí o que acontece? Dentro da arquitetura, ou dentro da decoração, tu tem que ter artifício para isso. Caixas para organizar, entende? Tu tem que ter aquela coisa assim, pelo menos tá ali, mas tá naquele lugar, e não jogado por tudo, né? Então, se tu tem criança, comece a ter espaço para a criança guardar ali. Os brinquedos estão todos ali, não tá assim aquela organização de revista, mas pelo menos as coisas estão naquele lugar, né? Então ter cada coisa no seu lugar ajuda a manter o ambiente mais organizado. Sim. Com caixas organizadoras, enfim, tem N. Hoje no mercado tem N opções, né? Opções disso. E isso deixa a gente fica com a mente calma, as coisas, quando estão as coisas no seu lugar. No seu lugar. E quando tu tiver que tomar uma decisão, quando tu chegar cansado em casa, tu consegue tomar uma decisão, relaxar, enfim. Então, se tu tá agitado do trabalho, que geralmente, né, o trabalho é um pouco mais puxado, daí tu chega em casa, tá aquele tumulto, tá aquela bagunça,
Então, a tua mente continua trabalhando nesse padrão. Nesse padrão. Nesse padrão Na de verdade, bagunça. a casa ela tem que ser um abrigo para trocar o chip, né? Trocar o chip, gostei. É. Eu tenho uma grande amiga minha, que ela vai estar aqui no Papo de Mob em breve, também ela trabalha com consultoria de liderança, Maísa Paranhos, o nome dela, é que ela diz que a casa é o descanso do guerreiro. E eu achei essa expressão maravilhosa. Sim. Né? Foi a casa da gente, é o descanso do guerreiro. Porque a gente tem uma vida hoje em dia agitadérrima. Por mais que venha a tecnologia para nos facilitar, mas ela também nos acumulou mais coisas para fazer. Sim. Não necessariamente no braçal, né? Que antes a gente, para resolver uns assuntos, nós tinha que ir até o local, pegar. Hoje em dia a gente resolve com mais agilidade, mas a gente resolve muito mais assuntos. E também nesse resolver aparecem muito mais pepinos, né? E tem do dia a dia quem trabalha com pessoas, trabalha com rejeição, trabalha isso você, corretor que está aí, trabalhando o seu cliente. Então, não só levando para a vida do seu cliente, levando para a sua vida. Como você está encontrando a sua casa na volta. Sim. E aí, isso, como você tá aí lidando com o seu cliente, você tá conversando com ele, tá na sua imobiliária, tá, mas quando você volta para sua casa, como é que está a sua mesa também, né? Quando você volta para essa casa, o que você encontra em casa? Ai, Miriane, mas eu me peguei, eu não tenho tempo para arrumar a minha casa, mas a sua casa faz parte do seu trabalho. Sim, ou às vezes investir em alguém que faça esse serviço, se você não tem tempo, né? Claro. Que preste esse serviço para você, é um investimento, não é um gasto, porque às vezes as pessoas veem como gasto isso, vou pagar alguém para limpar, se eu posso fazer, mas se você não tá fazendo. É que daí o que acontece? Tu vai estar pegando a tua energia e focando em algo mais produtivo, entende? Tu vai pegar a tua energia, em vez de tu arrumar a tua casa, e vamos supor, tu vai fazer o teu trabalho, tu vai fazer muito mais rápido, e com muito mais empenho. Porque a maneira com que a gente conversa também, né? Tu consegue notar se a pessoa tá com energia boa ou não. Isso é muito importante também. E às vezes o teu trabalho gera muito mais rendimento. Um dia seu de trabalho gera muito mais rendimento a ponto de você pagar alguém para fazer aquele serviço de organizar sua casa, do que economizar nisso. E no final das contas, chegar no final de semana, chegar no final do dia, não ter nem produzido no seu trabalho, não ter nem limpado a sua casa e não conseguir descansar. Não tô aqui para mandar as pessoas limpar a casa, sabe? Mas faz parte da nossa vida, como corretor, o nosso bem-estar. Porque a gente tem que estar bem para lidar com pessoas. Sim, sim. E também, pensando assim como corretor, o interessante também é ele... não sei se eles acabam fazendo uma entrevista com o cliente, né? Para ver, além daquele óbvio, né? Se você tem família, se você não tem, eu acho que isso é o válido, mas pedir para eles, você tem algum hobby? Porque daí quando ele for mostrar, ele pode mostrar, olha, daqui a pouco nessa garagem tu consegue fazer o teu hobby que tu gosta, ou nesse quarto a mais, teu escritório que tu comentou comigo. Isso já é gerar uma conexão. Argumentos, né? Argumentos e conexão. Porque hoje em dia, com esses, enfim, a gente acaba estudando, né, um pouco de tudo para começar a entender o comportamento das pessoas e tudo mais, acaba entendendo que quanto mais as pessoas querem a experiência. Uma experiência legal. Então, que nem tu comentaste comigo que eles acabam fazendo um cafezinho, o cheirinho do café. Isso tudo tem a ver com a experiência, com a neurociência, porque a gente chega, a gente enxerga. Primeiro é o sentido da visão, depois vem o olfato. O que esse cheirinho bom vai me trazer? Vai me trazer memórias? Então, o olfato está diretamente linkado às nossas memórias. Então, muitas vezes a gente não precisa nem ver alguma coisa, mas se sente um cheirinho do bolo da tua avó, tu já lembra dela, já lembra... De momentos bons dela, né? Então, tudo isso vai linkando e vai trazendo uma boa sensação. Então, por isso que tu comentaste do café, tem pessoas que também falam do bolo, né? O bolo. Tá aí, é uma profissão que tá muito forte no mercado,
que é a aromaterapia, né? Sim, sim. Que essa questão diz que o cheiro chega muito rápido Sim, no sistema rápido. límbico. Quem Isso, explica direito, bem, né? é bem isso. Porque a visão a gente tem como fechar o olho, desviar, né? A gente consegue. O olfato a gente não consegue. Agora falando em cheiro, nós tivemos uma experiência diferente, né? Na Casa Rosa ali. Que foi um corretor que levou o cliente num imóvel que estava com um cheiro ruim de... Gente, eu adoro animalzinho de estimação, tá? Mas estava com cheiro de casa que não foi limpa, que tem um animalzinho de estimação, um cheiro de casa que, enfim, com cheiro, um odor cheiro ruim mesmo, tá? Existe casa que tem animalzinho que não tem esse cheiro, mas esse imóvel tinha. O corretor entrou dizendo que com ânsia de vômito no imóvel. Mas o cliente gostou. Eu disse, eu não sei, a gente achou que o imóvel não ia vender. Então acontece umas coisas muito estranhas também, né? Claro, as exceções, né, da regra. Eu disse, daqui um pouco é o cheiro que esse cliente estava habituado. Claro. A gente, para nós, é um cheiro horrível, isso. Não deixa de ser. Eu ia dizer, como a gente é único. Então não tem assim uma regra para se usar para cada pessoa. Sabe? Por isso que eu digo, a neuroarquitetura tem uma fórmula. Não existe. Neurociência não existe, cada um é único. Quem sabe para esse cheiro lembrava ele alguma coisa boa da infância. Então, não fez. Né? Tem tudo a ver. Eu acredito que seja muito isso. Ele lembrou ou nem fez diferença. Não fez diferença para ele. Porque se para outra pessoa, com certeza, a maioria poderia fazer certeza. Para a maioria faria, para o corretor fez muita diferença. E ele entrou antes, geralmente eles vão antes. Isso, só que chegou muito em cima, assim, chegou o cliente para visitar e ele disse, nunca imaginou que o imóvel ia ser vendido. E foi o imóvel que o cliente gostou. Estava não no roteiro, né? Então, para ter também, às vezes, acontecem coisas inusitadas no caminho da gente, né? Esse foi um caso inusitado. E eu queria ver com essa nova realidade pós-pandemia, a relação com o morar foi alterada, né? Como a gente falou antes, assim, né? Sim, esse olhar foi todo modificado. Tanto quem mora na casa, todo mundo que eu converso, e tem estudos para isso também, todo mundo alterou alguma coisa na sua casa. Tanto quem trabalha em home office, quem tem criança já pensa em ter um espaço para estudo, e ter esse espaço para estudo precisa ter uma boa iluminação, precisa ter o silêncio, então tudo isso foi alterado, e acabou alterando também a busca pelo imóvel. Eu acho que as pessoas acabaram procurando mais, enfim, um terceiro dormitório, uma sacada que pudesse virar um home office, né? Eu acho que tudo isso, e eu acho que o projeto também mudou. As pessoas estão valorizando o bem-estar, um espaço para praticar, fazer tua meditação, tua ginástica, ler um livro, enfim. As pessoas estão voltadas um pouco para isso, para ter aquele momento de sossego, para ter aquele momento que faz sentido para elas. Então, tem uma pesquisa dos países mais felizes do mundo, né? Que geralmente é lá na região da Noruega, Dinamarca, Noruega, são os países nórdicos lá. E daí eles fizeram uma pesquisa, mas por que aquela região sempre é tão feliz? Quais são os índices? Claro que tem países de primeiro mundo, enfim, tem vários outros, mas um dos itens que chamou bastante atenção, que é o conforto da casa. Eles ficam em casa, eles curtem a casa, eles curtem a família. Consequentemente, curtem a família. Quando você curte a casa, normalmente você curte as pessoas que estão naquela casa. Isso. Então, eles têm tudo isso muito voltado com hortas, com entrada do sol. Então, eles valorizam essas coisas. E isso faz um sentimento de orgulho quando alguém vem até a sua casa, sabe? Então, tudo isso faz muita diferença para eles. E voltando também para dados, enfim, a Organização Mundial da Saúde, no último censo que teve antes da pandemia até, ela levantou que 18% das doenças são causadas pelo ambiente. 18%, gente, é um índice grande? É um índice a se prestar atenção. Então,
é mofo, várias coisas que a habitação acaba. Então, assim, além da beleza, além de tudo isso, a gente tem que ter total consciência que tudo isso interfere na nossa saúde. Às vezes a gente está com uma conjuntivite recorrente e não entende o motivo, que é o pó, que é o mofo, uma alergia. Então, todo esse cuidado para a gente olhar para o ambiente e ver, bom, eu não estou legal hoje, mas o que aconteceu? O que tá... Por que eu tô... Porque o corpo hoje, ele tá assintomático, né? A gente nasceu perfeito, Deus fez a gente perfeito. Se tu for ver, tudo funciona numa sincronia, né? Exatamente. E, na verdade, não é para nós adoecer. Adoecer que é o anormal. Sim, o normal o normal é tudo funcionar. Exatamente. Então, se está adoecendo, o ambiente tem 18% de influência nisso. Pode, o que está no seu ambiente, que dentro desses 18% de influência, que pode estar influenciando para essa rinite, para essa, sei lá, enfim, cistite recorrente, né? O que pode estar influenciando? Depois vem a alimentação, estilo de vida, enfim. Na verdade, né? são seres... É uma integração de vários fatores, né, que acaba... E quando você falou também dessa cidade mais feliz, aonde mesmo? Na verdade, todo ano eles fazem é um documento assim extenso, mas é lá na Noruega, Dinamarca, os países nórdicos. 2, 3 que ganham sempre, assim. E eu ouvi uma vez, complementando isso que você falou, numa palestra que eu fui, e gente, que era para mulheres. Na verdade, acho que foi, não, eu ouvi de quem foi, não fui eu que fui, tá? E ela falou assim, que ela foi nessa palestra para mulheres, e ela disse que nessa palestra falava que as mulheres tinham que ter estratégia para manter a sua família por perto. Então, claro, o homem, ele é mais prático, né? Ele vai pensar, a corretora, nessa questão, às vezes o homem, ele tá preocupado em trazer o sustento, em pagar, claro, mesmo que muita coisa tenha mudado, ainda, né, alguns papéis, vamos dizer assim, né? Mas nessa palestra, que ela diz destinada para a mulher, e era mulher já na terceira idade, era mulher já com netos, e qual que era a estratégia para manter a sua família por perto? E tanto que ela brincou, assim, que a palestrante, ela disse que ela viu que os filhos estavam indo muito na casa, os filhos não moravam mais com ela, mas estavam não vindo tanto, estavam indo muito na casa de outras pessoas, na casa de... E aí ela disse que, por que estavam indo? Porque lá tinha churrasqueira tal, coisa e tal. Ela mandou demolir o filho dela, mandou botar churrasqueira para que as coisas fossem feitas na casa dela. O ambiente, ele faz um comportamento, ele gera conexão, ele faz o convite. Então, tudo isso tem a ver. Então, eu achei muito interessante essa questão, porque quando o seu ambiente é bom, cultiva a sua família. Cultiva. Então, a se unir, né? A se unir, a ser mais feliz naquele ambiente e, consequentemente, querer vir mais. Claro. E acho que esses valores estão voltando, principalmente para nós, corretores, na compra do imóvel. Sim, no momento que o corretor ele entender que aquele cenário vai fazer parte da família que ele está ali vendendo, ele vai ter uma conversa totalmente mais direcionada. E faz toda a diferença na hora da venda. Na hora da venda. Isso aplica, às vezes, um exemplo, eu tô atendendo outros perfis de clientes agora, por exemplo, que a diferença, às vezes, são 4 suítes na casa. Mas, às vezes, aquela família, ao invés de uma suíte master enorme, prefere uma área de convivência maior. Então, não vai dar tanta bola para a suíte, se ela for um pouco menor, a suíte master, desde que a área de convivência familiar seja maior. Já há outros casos que não, que realmente tem uma vivência, precisa, né, tá num momento de vida que ter essa percepção leva um atendimento para outro nível. E também acaba sendo mais assertivo. Eu acho que tem muito isso o corretor, né, para ele não precisar mostrar tantos imóveis e ser mais assertivo no imóvel que faz sentido para o cliente. E quando você mostra para o seu cliente que você é um corretor que entende um pouco mais essa questão de ambientes também, eu sinto que o seu cliente, se você falar com ele, ele vai lhe dar mais atenção, porque você quer saber dele. Exatamente. Né? Faz todo sentido também na hora da venda. Porque os corretores reclamam, o cliente não gosta de receber ligação. Olha, dependendo do que a gente está conversando com ele, não gosta mesmo. Dependendo do que a gente vai conversar, se é algo prático,
a gente pode conversar de várias formas, por e-mail, por números. Agora tem coisas que é no pessoal ou através de uma ligação mesmo. Se é algo que ele sinta, que é realmente de interesse dele mesmo, ele vai gostar dessa ligação. Sim. E muitas vezes também, às vezes o corretor ele pode ter essa visão que o apartamento faz sentido para o cliente, indicando também algumas transformações que pode ser feito para que isso, às vezes o cliente ele não consegue ter essa visão, e o corretor, como ele vai em muitos edifícios, muitos apartamentos ou casas, ele consegue ter essa visão que se aquele ambiente não está de acordo, mas daqui a pouco com uma reforma se consegue. Boa. Dani, aí tu falou numa questão. Você trabalha com reformas, administra reformas também, né? Então, também você que é aqui da região de Caxias do Sul, às vezes está precisando desse olhar. Tem um cliente em potencial, uma casa em potencial, né? Opa, aí ó, entrou na entrevista. Tem uma casa em potencial, aí você pode tá chamando a Daniela, né? Porque às vezes a gente tem uma casa boa, mas ela precisa de um olhar diferente. Essa casa não tá saindo, o que tá acontecendo? Né? Que às vezes consegue se incluir no valor dela. Um valor de alguém que administre, que entregue tudo, né? Entregue pronto. Porque o medo do cliente final se envolver com uma obra, né? Sim. Tem esse medo, né? Por isso que a gente acabou entrando nesse nicho de mercado, para poder entregar uma obra com menos estresse possível, né? Todo mundo sabe que reforma sempre tem os imprevistos. Eu não vou dizer aqui que não existe, que sempre existe um imprevisto, porque a gente acaba entendendo do assunto somente quando começa as paredes serem derrubadas, né? Algumas surpresas acabam sendo aparecidas nesse momento, né? Aparecem essas, mas assim, com uma equipe bem ajustada, com cronogramas, a gente consegue encontrar a solução mais rápida possível para que o cliente se sinta tranquilo também, né? Sim. E agora a gente falou sobre a influência do imóvel nas nossas vidas, né? E sobre como ajudar um cliente a escolher esse imóvel, como você falou, uma entrevista com o cliente, né? Eu queria que você desse uma dica para os corretores, às vezes algumas coisas que ele pode identificar no cliente na hora de sugerir um imóvel para o cliente. De que forma prática o corretor pode fazer isso? Sim. A gente tem que entender, assim, às vezes, uma coisa que é muito importante tanto para a arquitetura quanto para o corretor, que são duas funções que a gente lida com um sonho do cliente, né? Geralmente a construção, a reforma, às vezes é um sonho para a vida toda, né? Para muita gente, às vezes o imóvel é único, né? Então a gente tem que sempre trabalhar com a empatia, se colocar no lugar do cliente, se colocar observar assim o cliente, colocar naquele, porque às vezes o cliente busca um imóvel com 2 quartos, daí tu pergunta, mas você não pensa em ter um terceiro? Daí, sabe, fazer esse questionamento, porque daí assim ele vai se sentir mais satisfeito na hora da decisão. Pois é, daqui a pouco eu posso optar por aquele que tem o 3º quarto, sabe, tentar, não é uma tarefa fácil, mas eu acho que usando a empatia, usando assim, começando a ter uma história, assim, se tu vê uma imagem, tirar proveito do que tem bom do espaço, né, tipo, se tem uma vista boa, uma boa luz, uma boa iluminação, ventilação, comentar isso para eles, ficar assim, olha aqui, você vai ver o pôr do sol com as suas crianças, aqui no inverno vai trazer um calor, sabe, contar uma história. Contar uma história para o cliente, fazer ele enxergar os detalhes que ele não está enxergando às vezes. Imagine, se tem uma criança, imagine ela aqui brincando contigo, olha o quarto dela, o que ela vai ver no quarto dela, entendeu? Pegar essa linguagem faz com que o cliente consiga se situar e se imaginar naquele imóvel, entende? Sair um pouco dessa linguagem, essa é a sala. Essa é a cozinha. Exatamente. Faz todo sentido. Faz todo sentido, porque assim, existe o corretor técnico, que é o que eu digo, aquele corretor que é um corretor que entende muito da forma de negociação, do pagamento, do financiamento, de toda a documentação necessária. Mas no momento da visita,
o cliente quer comprar o imóvel. Ele quer comprar um imóvel. Sim, sim. Ele vai precisar de um corretor técnico, mas ele precisa muito mais de um corretor atencioso. Sim, De um corretor, vamos dizer, um corretor vendedor mesmo. Ele quer que alguém venda o imóvel para ele. Ele quer se sentir que ele viu, que alguém falou das qualidades, que realmente o imóvel é de boa qualidade. E a gente ir mais para essa linha de sair só dessa forma de apresentar a planta do imóvel, tipo, Claro. aqui tá a sala, aqui tá o banheiro, aqui tá isso. Então veja, senhor, apresentar os detalhes. E isso que você falou, muitas vezes quem pode nos ajudar é o próprio proprietário que está vendendo aquele imóvel, Claro. contratou um arquiteto para aquele imóvel, às vezes um imóvel mobiliado, saia dessa comodismo, a cozinha é mobiliada. Tá, ela foi mobiliada dessa forma por quê? Né? Por que resolveram fazer esse desenho? Qual foi o acordo? Tente ver os próprios, o proprietário, ele te ajuda contando essa história. Claro, o proprietário é fantástico, né? Fazer uma fichinha, fazer algo que faz toda a diferença, porque daí quando as pessoas gostam de ouvir histórias, então quando tu começa a vender o imóvel, contando história, fazendo o cliente se enxergar ali, sabendo o porquê de cada detalhe, ele vai sair de lá, se ele não comprar, ele vai já saber mais o que ele quer, né? Entende? Não gostei disso, por isso eu vou querer tal. Não você falou um termo, não é uma salada de concreto mais só, né, que as pessoas querem. Não. Sim, as pessoas querem morar, mas elas não querem só uma salada de concreto, é a casa delas. Né? Não é a casa delas. É um ninho, né? É um ninho. Né? E aí entra essa questão dessa parte da experiência da visita, de sentir o cliente, que é hoje o que a gente veio falar, da influência do ambiente, da neuroarquitetura, que está muito presente hoje. Então, o corretor que viu hoje aqui já vai estar à frente nesse assunto, que isso é real, é científico, não é mais frescura. Não é frescura mais. Exatamente. Existe todo um estudo falando sobre a neuroarquitetura. Né? Os arquitetos já estão à frente nisso, nem todos, né? Nem todos. E o corretor que pegou já um pouco disso hoje, né? Que está assistindo esse vídeo hoje, vai ter oportunidade de ir mais a fundo, fazer pesquisas também. A gente vai estar com os teus dados, né, Daniela? Ali embaixo, tá? Os dados da Daniela também, para que você encontre ela, alguma dúvida que você tiver também, tá para ir mostrar um ambiente, um imóvel. Às vezes a gente pode até pedir algum conselho, uma consultoria. Se precisar também a gente pode dar consultoria. Porque às vezes tem algum imóvel de seu Dani, o que eu poderia apontar nesse imóvel como diferente? Claro, né? Tem isso também. Tem isso, às vezes pedir ajuda às vezes é a melhor forma de acertar. Sim. É a melhor forma às vezes de acertar. Não abusar da ajuda, mas pedir, me dá uma dica aqui. Eu sei que eu não sei, me ajuda, como é que eu faço isso aqui? Claro, acabam os dois ganhando, né? Aprendendo juntos e encontrando uma solução. É válido. E dos relacionamentos vem muitos negócios. Que esse é o intuito aí do Papo de Mobi, né? Promover mais relacionamentos, quanto mais conhecimento, e quanto isso, mais negócios, mais argumentos de negócio, e isso gera um cliente mais bem atendido. E um cliente mais bem atendido, mais feliz ele fica, e aí é uma carreira, né? É aquele ciclo bom, né? Quanto mais coisa boa tu faz pro outro, tu dá e recebe de volta. Bom, então acho que por aqui a gente termina hoje o nosso Papo de Mobi. Nós tivemos uma estrela aí atuando por eles. A gente fez em casa, foi um Papo de Mobi que a gente fez. Obrigada por ter aberto a sua casa pro Papo de Mobi. Ela é linda, teus ambientes são maravilhosos, realmente. E eu estou hoje num prédio que foi desenhado pela Daniela também, né? Foi aqui desenhado. Eu amo essa planta, né? Eu amo essa planta. E a gente, não é porque eu tô na tua frente, mas a gente teve a oportunidade de ver a construção e de ver a revenda desse apartamento. Quando entra algum apartamento nesse prédio para vender, a revenda é certa, né? Se foi um imóvel que está bem cuidado pelo atual proprietário, né? Sim. Pela planta o pessoal gosta, é certo, uma planta boa, né? Então, quando a gente faz algo bom, isso reflete anos depois. Não é só na hora, né? Anos depois. Então, é um prazer estar aqui. Obrigada por ter nos recebido. Obrigada, Miriane. É um prazer estar aqui contigo na minha casa. E
É isso aí. É isso aí. Dani, tu tá aí, se alguém quiser te contratar para Sim, saber, para sim. desenhar sua casa, para enfim, aí Sim. tu tá inativa, né? Tô nativa. Então, me procure então no Instagram, é Reformular Arquitetura. Estou de portas abertas, o que precisar, alguma dúvida também, só mandar um direct ou um WhatsApp também, a gente deixa o contato aqui embaixo, né? E é isso aí. Então tá, galera. Até o próximo Papo de Nobe. Tchau, até mais.